Olá meninas, estamos no mês de maio, mês das mães, e hoje vamos falar sobre um assunto que é de respeito a muitas pessoas, que é a licença maternidade. Vamos falar sobre os direitos trabalhistas e em especial a licença maternidade. Estamos aqui com a doutora Joyce, que vai estar falando um pouco pra gente. Seja bem-vinda, Joyce. Obrigada, Maria. Olá, meninas. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto muito importante, né, e muito pesquisado. Então, Joyce, o que é licença maternidade e salário maternidade? Esse questionamento é muito interessante, Maria, porque muitas pessoas confundem a licença maternidade com salário maternidade. A licença maternidade é um período que a mãe ela se afasta do trabalho, gestante ou não, né? A partir do momento também que ela ganha o bebê ou adota, ela tem esse direito e esse direito tem um prazo estipulado por lei. Então, assim, é para aquele período de fortalecimento do vínculo materno, que a gente sabe que é muito importante. E o salário maternidade é aquele salário que a mulher, a mãe, recebe nesse período que ela fica afastada. Quem realmente tem direito ao salário maternidade, Joyce? Olha, Maria, quem tem direito a receber o salário maternidade é a mãe contribuinte. Se ela trabalha na empresa de carteira assinada, o patrão dela recolhe a contribuição dela, então ela vai ter esse direito automaticamente. E a mãe que é autônoma ou empregada doméstica, e ela recolhe voluntariamente por aquela guia de previdência que a gente conhece, que vende até em papelarias, que a pessoa pode estar pagando. Inclusive, o INSS tem um período de graça, chamado período de graça. O que é o período de graça? É um período de 12 meses que a mãe que não está trabalhando, ela foi demitida ou ela teve que deixar o seu trabalho por algum motivo, ela está coberta pelos benefícios da Previdência Social. Então, assim, tem muita mãe que acha que só porque não está trabalhando, não está numa empresa ou contribuindo na ativa, ela não tem o direito de fazer o requerimento da licença maternidade. Mas dentro desse período de 12 meses ela tem sim, ela faz jus a esse direito. Quando a mãe sai para a licença maternidade, né? Quando ela pede essa licença maternidade, ela pode ficar quanto tempo com seu bebê? A licença maternidade tem um prazo estipulado por lei de 120 dias. Ela pode pedir 28 dias antes do parto ou 92 dias depois do parto. Mas aí ela pode ser que ela não queira esses 28 dias e deixe mais para o final. E aí nessa questão, assim, entra também uma questão muito interessante, porque tem mães que têm complicações da gravidez. E ela pode estar pegando um atestado médico de 15 dias, que no final vai computar na licença maternidade 135 dias. E aí ela pega esses 15 dias antes do parto e pega os 120 dias depois. E no caso de aborto? No caso de aborto, a lei assegura de que forma? Ela entende que até 23 semanas de gestação, a mãe só tem direito a 14 dias de licença. Após 23 semanas, ela tem direito aos 120 dias. Mas o aborto não pode ser provocado. Ele tem que ser espontâneo ou naqueles casos que a lei permite você fazer o aborto. A gente está falando sobre a mãe, né, a licença maternidade, mas também vamos falar da mãe de coração, da adoção. Também tem direito, Joyce? Claro que tem. E a adoção, inclusive, foi uma parte da legislação que teve uma alteração. Há pouco tempo teve essa alteração da seguinte forma. Antigamente, essa licença maternidade, no caso de adoção, ela era reduzida. Então, assim, até um ano, a mãe adotante ela tinha direito a 120 dias. De 1 a 4 anos, ela tem direito a 60 dias. E de 4 a 8 anos, ela tinha direito a 30 dias. Hoje, de 0 a 12 anos, ela tem direito a 120 dias. Por quê? Porque hoje a legislação entende, a sociedade entende que a criança, quanto mais velha, é mais difícil a adaptação dela no meio da nova família. Então, por isso, ela requer um prazo maior. Sim. Tem também uma polêmica, né? Porque é uma queixa, assim, entre muitas pessoas, que é depois que a mãe volta da licença maternidade e geralmente elas são demitidas. Além de passar pelo aquele processo de adaptação, de ter que largar o seu filho com outra pessoa,
ela também depara com demitida a partir do momento que vence o prazo de estabilidade, né, Joyce? Exatamente. A estabilidade da gestante, ela começa a partir do momento que ela descobre a gravidez. Então, acontece de que forma? Ela descobre que ela está grávida, ela informa ao patrão. Então, a partir do momento que ela informa ao patrão, ele sabe que ela vai precisar sair para fazer consultas médicas. Em caso de alguma complicação, ela vai ter que faltar ao trabalho por conta de atestado médico. E aí começa o preconceito, Maria. Esse assunto é muito triste, porque é muito comum, acontece muito mesmo. A FGV fez uma pesquisa que ela comprova que 50% das mulheres em até 2 anos após a licença maternidade é demitida. E 10% dessas mulheres em até 3 meses depois do término da licença maternidade. A estabilidade da mulher é até 5 meses depois do parto. Ou seja, ela tem 120 dias e depois desse prazo de 120 dias, que são os 4 meses, ela tem mais 1 mês de estabilidade no trabalho. E como acontece? A gente vê muito hoje em dia nas empresas, porque a maioria dos chefes são homens, né? São patrões. Então, a partir do momento que a mulher fala que está grávida, ela precisa, tem casos que ela vai precisar mudar a função dela. Por exemplo, uma mulher que é engenheira, ela não pode estar em um lugar perigoso, insalubre. Ela não vai poder frequentar esse lugar, não vai poder entrar no campo de obra. Então, ela vai ter que mudar de setor, vai ter que diminuir a carga de trabalho. E ela começa a sofrer preconceito e assédio naquele ambiente de trabalho, ouvindo piadas. Tem um caso de uma mulher que foi falar para o seu chefe que ela estava gestante e o chefe falou: é muito fácil ser mulher, porque você engravida, pega uma licença e você não faz mais nada. Isso é um absurdo, que a gente sabe, nós somos mães e a gente sabe que não é dessa forma que acontece. Então o preconceito é muito alto, então é por isso que a maioria das empresas prefere contratar homens. Sim, porque eles falam que mulher é despesa, é uma despesa a mais, porque a partir do momento que ela sai da licença, a empresa tem que contratar outra pessoa. E a questão do falecimento, quando a mãe morre durante o parto, como é que procede? Nesse caso, quando a gestante vem a falecer no parto, quem tem direito a requerer o salário maternidade geralmente é o pai, quem tem a guarda da criança. E isso acontece também, Maria, inclusive, por exemplo, quando a mãe morre dias após, por exemplo, uma mãe que gozou 60 dias da licença maternidade. O pai da criança, ela tem direito, se ele também é contribuinte da Previdência, ele tem direito a requerer a licença pelo período restante, que são os próximos 60 dias. Entendi. Quais são os documentos que precisa para dar entrada na licença maternidade? Olha, os documentos que a mãe vai precisar é o RG, né? CPF, o atestado médico ou certidão de nascimento da criança, a carteira de trabalho e as guias de recolhimento da Previdência Social. Então, você, Maria, que está aí do outro lado, que está gestante ou não, mas que o assunto interessou, se tiver com dúvida, pode mandar para a doutora Joyce, que ela vai estar respondendo. Joyce, muito obrigada pela sua participação, foi bem esclarecedora. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui. E obrigada, Marias, pela atenção e pelo carinho. E eu te dar um abraço, que você é especial.